Oi! Então, pessoal, hoje para fechar a trilogia principal do Invocaverso, vamos falar sobre ele, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que foi lançado em 2021 e dividiu opiniões entre o público. Algumas pessoas gostaram e outras não. Esse filme, ele se passa em 1981 e já começa com um exorcismo bem intenso no garotinho David Glatzel. Mas no meio do ritual, o namorado da irmã dele, Arne Johnson, se oferece para que o demônio entre em seu corpo. E isso acaba mudando tudo. Depois do exorcismo, o Arne começa a ter visões bem estranhas. E, em um surto, acaba matando o dono ali do local onde ele mora. E assim ele é preso, mas ele alega que estava possuído pelo demônio. E aí, o caso se torna o primeiro nos Estados Unidos da América em que a defesa tenta usar possessão demoníaca em um tribunal. Enquanto isso, os Warren investigam e descobrem que por trás de tudo existe uma ocultista que está usando magia para espalhar mortes e possessões. Lorraine chega até a ver o altar da mulher, mas isso também coloca ela e o Ed em perigo. No clímax ali do filme, o Ed acaba dominado por conta da ocultista, né? Mas com a ajuda da Lorraine, ele consegue destruir o altar, quebrando a maldição. No fim, Arne continua preso, mas cumpre só 5 anos. Esse casa com Debbie enquanto ainda estava na cadeia. E esse filme, gente, apesar dele não ter um vilão icônico como nos dois primeiros, esse caso chamou bastante a atenção, porque foi inspirado em um julgamento real que ficou famoso nos anos 80. E agora vamos às curiosidades sobre esse terceiro filme. E a primeira delas, James Wan não dirigiu esse filme, só produziu. A direção ficou com Michael Chaves, o mesmo diretor de A Maldição de Chorona. A trama começou a ser desenvolvida em 2016, mas só ganhou forma em 2017, com roteiros de David Leslie Johnson e James Wan. E nesse filme o objetivo principal era fugir daquela fórmula de casa mal-assombrada, sabe, que teve nos primeiros filmes. E assim colocar os Warren em um caso fora dos padrões da franquia. As filmagens começaram em 2019, mas atrasaram por causa da pandemia. E inicialmente, gente, haveria um segundo vilão, um demônio com uma aparência de um cowboy magrelo, mais ou menos. Mas acabou que o personagem foi cortado após testes de exibição. E o ator que faria esse personagem, esse vilão, né, acabou aparecendo em apenas uma cena na enfermaria da prisão. O ex-padre Kastner, que no filme é o pai da ocultista, foi adicionado justamente para preencher o espaço deixado pela exclusão desse vilão. Infelizmente, a verdadeira Lorraine Warren faleceu em 2019, antes do lançamento, mas chegou a atuar como consultora nos 3 filmes da franquia. A icônica cena do exorcismo do garotinho usou uma contorcionista de apenas 12 anos para os movimentos bizarros, e isso assustou até mesmo o elenco. A fala da Lorraine sobre ter conhecido Elvis antes e depois da morte tem um segredo. Além de referência ao cantor, é claro, também é uma lembrança de Ed, que cantou Elvis no segundo filme. O culto dos discípulos do Carneiro, citado aqui, já tinha aparecido em Annabelle, de 2014. O caso real foi inspirado no julgamento de Arne Johnson, mas, na vida real, o juiz rejeitou a defesa de possessão demoníaca. Arne foi condenado de 10 a 20 anos, mas cumpriu só 5 por bom comportamento. Ele e Debbie ficaram juntos até a morte dela em 2021. E a última curiosidade aqui, com o lançamento desse filme, a franquia ultrapassou a marca de 2 bilhões de dólares em bilheteria mundial. E com isso, gente, termina aqui os vídeos dos 3 primeiros filmes da trilogia principal. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme. Vocês acham ele o pior da franquia? E foi isso. Tchau!